À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos ao meu Marco, como habitualmente acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11, com reposição entre as 19 e as 20. Aqui na Marcoense, o tema de hoje, intervenção em terapia da fala, o papel da família. As participantes para estarmos à conversa neste tema é a Cátia Luís, a Inês Monteiro e a Sara Ribeiro. Terapeutas da fala do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar do município do Marco de Canaveses. E para fazermos um enquadramento sobre o meu Marco e sobre este tema, o Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar faz parte da estratégia Sucesso Escolar, que constitui um programa concertado e intencionalizado de intervenção conselhia, congregando esforços e recursos e definindo prioridades que se integram nas políticas e compromissos nacionais, regionais e locais. Deste projeto faz parte uma equipa multidisciplinar constituída por diferentes técnicos, entre as quais referenciei a Cátia Luís, a Inês Monteiro e a Sara Ribeiro. Começava pela Cátia e perguntava-lhe então, este projeto PC, que é constituído por uma equipa multidisciplinar formada por diferentes técnicas, entre as quais as técnicas da terapia da fala. Que crianças são acompanhadas em terapia da fala? É capaz de nos falar um bocadinho sobre a equipa? Sim, a equipa acompanha os alunos do pré-escolar e primeiro ciclo que sejam sinalizados através do rastreio e ou pelos professores e educadores de infância, e após a sinalização é realizada uma triagem dos alunos para acompanhamento pela equipa e os alunos que serão encaminhados para contexto clínico, mediante a problemática apresentada, como já explicámos em conversas de pais anteriormente. Exatamente. E quais são os motivos que levam à sinalização destes alunos? A sinalização para a terapia da fala pode ocorrer devido a suspeitas ou efetivas alterações ao nível da linguagem, da fala, motricidade orofacial, voz, comunicação e até mesmo na leitura escrita. Já agora perguntava também à Inês, o relacionamento entre os pais e a criança pode influenciar o desenvolvimento da linguagem, por exemplo, bem como destas diferentes áreas do desenvolvimento da criança, certo? Exatamente. A família deverá sempre ser o primeiro elemento estruturante da criança, muito antes desta se tornar um aluno. Enquanto pilar do desenvolvimento infantil, principalmente no que diz respeito às primeiras etapas da linguagem, pretende-se que estas sejam adquiridas preferencialmente em ambiente familiar, sendo este o grupo de socialização de referência com a qual a criança constrói a sua marca linguística. A criança desenvolve efetivamente as suas capacidades comunicativas e linguísticas numa primeira etapa em família. Os elementos da família são o primeiro contacto social da criança e, por isso, interferem de forma direta no seu desenvolvimento de linguagem e global. A família é o modelo que a criança irá imitar e é neste contexto natural que esta começará a adquirir as primeiras aprendizagens. Os pais têm influência direta no desenvolvimento da criança, pois, em primeiro lugar, estes estabelecem uma relação de afeto e vinculação que ninguém consegue substituir. Em segundo lugar, a aprendizagem e o desenvolvimento da criança é um processo contínuo no tempo e ocorre nas atividades do dia-a-dia em que a criança está inserida. Em terceiro lugar, mesmo que estejam um pouco tempo com a criança, os pais criam mais oportunidades de interação e promoção do seu desenvolvimento do que qualquer outro adulto ou profissional. Muito bem, já agora chamávamos à conversa também a Sara, e isto para dizer que origina que as crianças tenham diferentes oportunidades de estimulação na linguagem, tendo até em conta o ambiente familiar em que se encontram. Exatamente, como todos sabemos, nem todas as crianças são expostas aos mesmos estímulos, no sentido em que os ambientes familiares, sociais ou mesmo educativos são mais ricos do que outros. Assim, nos casos em que as crianças sejam menos estimuladas e sujeitas a ambientes mais pobres, estes fatores podem realmente comprometer o seu desenvolvimento, quer nas etapas iniciais de vida e depois, consequentemente, também em etapas posteriores já de escolarização e socialização. No entanto, importa ressalvar que não é só o déficit que pode ser prejudicial. Ou seja, o excesso de zelo também pode ser prejudicial, pois ambientes que sejam de carácter superprotetor, principalmente aqueles em que permanece a utilização da linguagem infantil por longos períodos de tempo, também vão ser prejudiciais ao desenvolvimento linguístico. Isto porque a criança não está a ser exposta a modelos corretos e adequados àquela que é a sua idade.
Da mesma forma, isto também sucede em ambientes familiares patológicos, cujo núcleo familiar seja desajustado, por exemplo, por motivos emocionais, que também sujeitam a criança a um pobre desenvolvimento. Quando a criança necessita de terapia da fala, o que pode mudar na vida também da família? Quando uma criança é acompanhada em terapia da fala, isto significa que há a entrada de um novo elemento naquela que é a interação entre a família e a criança. O ideal será que a família esteja disposta a realizar algumas mudanças e que esteja receptiva a participar na intervenção, porque só assim será possível um verdadeiro trabalho de equipa. Pode parecer aliciante para os pais confiarem que o terapeuta vai resolver o problema por si. No entanto, quando os pais fazem um esforço para entender o processo e se tornam participantes ativos no processo de intervenção, há benefícios não apenas para a criança, mas também para os pais e para o terapeuta da fala, onde todos contribuem para o desenvolvimento de competências da criança. Ou seja, assim a família trata-se de um elemento fundamental da criança e cuja presença no processo avaliativo e interventivo deve ser sempre considerada. Os elementos de referência da criança, habitualmente os pais, ou encarregados de educação, devem ser informados e informar sobre qualquer alteração da criança, para que tudo esteja em conformidade com as reais necessidades desta. Ora, passávamos de novo à Inês e perguntava-lhe também qual a importância da relação terapêutica entre a terapia da fala e também os pais. Então, sabemos que é fundamental que exista uma relação de confiança e respeito entre a família e o terapeuta da fala, pois só acreditando no trabalho desenvolvido, a família estará motivada a participar. Além disso, os pais devem sentir-se totalmente à vontade para tirar dúvidas e assumir as suas inseguranças, pois só assim conseguirão ficar esclarecidos e ajudar ativamente tanto o terapeuta da fala como a criança. Esta relação é importante para dar especial atenção aos recursos da família, no sentido de tentar auxiliar a família a identificar a sua rede de apoio, formal ou informal, melhorando o seu acesso aos serviços, à informação, à capacidade e conhecimento, por forma a apoiar o desenvolvimento da criança, bem como a rede de suporte da família e de quem a apoia mediante as suas necessidades. Inês, no fundo, aqui é um bocadinho, tem que haver uma transparência entre pais e vocês, técnicas, para que depois não haja aqui nenhuma barreira que possa condicionar o desenvolvimento da criança, certo? Absolutamente. Claro que sim. Esta relação é estabelecida unicamente com a família, não é, Sara? Na realidade, não. Realmente o terapeuta da fala articula muito com a família, mas deve também articular com todos os outros cuidadores, sejam eles pessoal docente, que faz parte da escola, ou até outros técnicos que acompanhem a criança. O objetivo é o terapeuta da fala fornecer estratégias facilitadoras a todos estes agentes que estejam envolvidos. O terapeuta da fala deve esclarecer questões e adequar os contextos de forma a desenvolver as capacidades e promover as competências da criança. Pode também fornecer ferramentas para o desenvolvimento funcional e harmonioso da criança. Portanto, o objetivo não é só ensinar a falar ou a escrever, mas sim potenciar a funcionalidade, aumentar as competências e melhorar a qualidade de vida, não só da criança, mas também de toda a família e de todo o contexto envolvente. É por isto tudo que o papel da família e de todos os cuidadores e o seu envolvimento naquilo que é a intervenção em terapia da fala com crianças e jovens já é reconhecido pelo terapeuta da fala há várias décadas, pois este envolvimento contribui para a generalização das aprendizagens das crianças em todos os seus contextos de vida. É por isso, então, que é importante que o terapeuta da fala individualize e personalize ao máximo quer o processo de avaliação, de acordo com aquelas que são as atividades e as rotinas do dia-a-dia da criança, mas também que individualize e personalize toda a intervenção, ou seja, ajustar a intervenção à participação da criança em cada rotina, considerando o seu contexto familiar. Ou seja, nós podemos ter duas crianças com a mesma problemática, mas a intervenção será sempre diferente, tendo em conta o comportamento e os gostos da criança e da família. Para isso, poderão então ser criados materiais e atividades e até fornecidas sugestões e estratégias aos pais e aos diferentes cuidadores para serem incluídas nestes ambientes naturais da criança. O terapeuta da fala
deve também estabelecer uma relação terapêutica, como falámos anteriormente, de aliança e transparência com a família, mas também é importante que perceba os limites desta relação, porque isto não deixa de ser uma relação terapêutica. E deve também usar estratégias de resolução de problemas de forma colaborativa, usar os diferentes parceiros que existem na comunidade e também ter o conhecimento dos valores, das crenças e das atitudes de cada família, das experiências, da bagagem que aquela família já traz consigo e, portanto, ter consciência do impacto de todas as informações que são transmitidas a cada família. Cátia, ainda no que diz respeito a esta terapia da fala, este tema que hoje estamos aqui a abordar, no caso do contexto escolar, qual é o papel da escola e da família? A escola permite um conjunto de interações pessoais e em grupo, de modo a que a interação adulto-criança fica menorizada face à interação criança-criança. Estas novas experiências permitem à criança desenvolver as suas competências comunicativas, tornando-as mais complexas e com capacidade de descrever e categorizar acontecimentos, conectar umas ideias com as outras, reconhecer as relações de causa e efeito e até fazer juízos de valor. Se o desenvolvimento da linguagem surge no contexto familiar, é depois, no contexto escolar, que se desenvolve a comunicação e a linguagem na relação com os pares e com um grupo mais alargado de indivíduos. Estas novas experiências permitem à criança desenvolver as suas competências comunicativas, tornando-as mais complexas. Neste contexto, é exigido ao aluno a linguagem oral e escrita, e ela tem que evoluir significativamente. Se nós pensarmos que as aquisições linguísticas são de extrema importância para o sucesso escolar, torna-se crucial a detecção das lacunas a este nível precocemente, assim como a promoção de uma estimulação, a fim de criar bases fundamentais para qualquer aprendizagem futura. Sem uma correta compreensão da linguagem oral, assim como sem a sua inteligível e fluente expressão, a criança não disporá de um instrumento capaz de introduzir progressivamente no domínio do raciocínio abstrato e no relacionamento com os pares. É na escola que muitas vezes estas alterações são verificadas, motivo pelo qual deve existir uma partilha de responsabilidade entre a escola, o técnico e a família. Que é importante fazer esta trilogia e quanto mais cedo melhor, não é? Também sim, e quanto mais precocemente, mais plasticidade cerebral temos e mais rápida será a intervenção. Será por aí, sim, também. Inês, e qual é o papel do terapeuta da fala também nestes casos? Bem, em contexto escolar, o terapeuta da fala assume uma relevância especial, uma vez que as competências comunicativas e linguísticas se relacionam diretamente com a aprendizagem e com a interação social. Realmente, e falando um bocadinho do Marco de Canaveses, em 2018 nós as três chegamos e até fomos apelidadas de efeito WOW, porque realmente no Marco de Canaveses nunca tinha havido esta interação tão direta da escola com o terapeuta da fala, porque não havia terapeutas da fala quer nos agrupamentos, quer no município, e portanto realmente nós sentimos uma evolução muito significativa, tanto ao nível das sinalizações como da confiança estabelecida com os docentes, porque realmente era muito necessário. E, portanto, nem sempre os alunos são capazes de desenvolver as suas capacidades linguísticas e comunicativas de acordo com o esperado para a sua idade e para as metas escolares. Nestes casos, o sucesso escolar e o desenvolvimento interpessoal do aluno podem vir a ser comprometidos, pelo que é fundamental o envolvimento de todos. Muitas das vezes, quando é a escola que sinaliza o aluno, a família não está informada sobre o motivo do acompanhamento ou as implicações das alterações para o sucesso escolar, ou até para a própria interação social do aluno, o que pode comprometer o envolvimento da família em todo o processo. Por isso é que é tão importante que o terapeuta da fala seja o elo de ligação entre a família, a escola e esta intervenção. A relação da família com a escola nem sempre é fácil, uma vez que existe com frequência a atribuição de culpas entre estes dois meios. A escola frequentemente queixa-se que a família lhes delega todas as responsabilidades, enquanto que as famílias sentem que não são atendidas nem valorizadas no apoio que prestam à criança.
Para que esta situação seja totalmente evitada, deve existir efetivamente uma partilha de informação o mais fiável, regular e transparente possível, tal como já falamos. Esta conexão entre o contexto escolar e o familiar é facilitadora do aumento de resultados das intervenções, fornece um ambiente de segurança à criança que tem os seus contextos de referência em total comunicação. Por fim, é ainda essencial promover e desenvolver o espírito de entreajuda e de solidariedade entre os pares, contribuindo para a prevenção do insucesso escolar e para a diminuição e uma eventual frustração perante qualquer tipo de aprendizagem formal e de um consecutivo desligar da vontade de aprender. Deste modo, considerando que o professor e o terapeuta da fala podem constituir dois interlocutores privilegiados na vida de uma criança, compreende-se efetivamente a necessidade de articulação entre estes dois profissionais. Mas porquê é tão importante que os pais colaborem com a terapia da fala, Sara? É assim, se pensarmos, acho que é fácil de compreender que é em casa que as crianças passam a maior parte do seu tempo. Por isso, torna-se fundamental o estabelecimento de uma parceria entre os pais e o terapeuta, de forma a que se consigam atingir os objetivos de intervenção propostos na terapia. Portanto, dado o número de horas por dia que uma criança passa com a família versus o tempo em terapia, que conseguimos perceber que é pouco comparativamente, as oportunidades para a prática são multiplicadas quando os pais incentivam a prática fora daquelas que são as sessões da terapia. Assim, os pais deixam de ser apenas meros ajudantes do terapeuta e passam a ser antes parte integrante do processo terapêutico. Portanto, só através da colaboração da família é que o terapeuta da fala pode compreender as reais necessidades, quer da criança, quer da família, e também adquirir dados em relação aos comportamentos e preferências da criança, de forma a manter a criança sempre motivada. Além disso, a família assim terá conhecimento do que se encontra a ser trabalhado na terapia e quais os objetivos para conseguir reforçar as competências e adquirir, para que a criança consiga assim adquirir essas competências em todos os contextos. Os pais podem, através desta relação de parceria, dar feedback, pode ajudar o terapeuta da fala também a determinar os próximos passos de intervenção e compreender o que está ou não a resultar e ir assim ajustando o processo de intervenção. Desta forma, vai existir maior consistência entre o trabalho que é realizado em casa e na terapia e, portanto, conseguimos aqui um aumento das oportunidades da criança por repetição e aplicação em contextos reais e, portanto, será capaz de aprender e generalizar as aprendizagens em todos os seus contextos de vida, que é isso que nós pretendemos no final, não é? Que a criança seja capaz de aplicar o aprendido num contexto real de vida. E também qual é o papel da família na intervenção do terapia da fala? Como podem ajudar? Os pais vão fazer o trabalho também da terapia da fala? Sabemos que hoje em dia os pais têm cada vez menos tempo para ajudar os filhos nas suas tarefas e cada vez mais lhes é exigido esse tempo. Contudo, este envolvimento é fundamental para que se observem evoluções mais rápidas e mais efetivas, sendo um modelo de intervenção centrada na família baseado nos recursos, nas forças e nas prioridades da família. Os principais objetivos passam pela capacitação, corresponsabilização e o fortalecimento das famílias. Os pais têm um papel primordial na tomada de decisões. Para que tal aconteça, é importante que sejam corresponsabilizados. É fundamental considerar-se que todas as pessoas têm pontos fortes, assim como também têm capacidade para se tornarem mais competentes. A intervenção do terapeuta da fala deve respeitar a diversidade e privilegiar práticas e procedimentos que encarem a família como um sistema. O objetivo nunca é os pais fazerem o trabalho do terapeuta da fala, mas antes reforçarem as aprendizagens realizadas através das atividades de vida diária, como sendo o pôr a mesa, o momento do banho, até da jardinagem ou outras tarefas. Ou então também através de atividades e materiais sugeridos pelo próprio terapeuta da fala. Os pais devem ter tempo para ouvir a criança e encorajá-la, quer seja através das atividades de vida diária ou através das tarefas propostas, e verificar também se a criança realiza as tarefas ou até realizá-las em conjunto com a criança. Mesmo com esta questão pandémica, conhecendo nós, também com o passar deste tempo, o vosso projeto do PC, o Conselho de Marco ficou muito a ganhar, mesmo até com esta circunstância da pandemia, em que houve um trabalho em que vocês estiveram diretamente ligados ao ensino à distância,
há robótica, há canoagem, são várias as atividades que acabam por complementar o vosso projeto. Esta da terapia da fala que estamos aqui a falar é de veras importante, até porque os pais sentem-se naturalmente muito mais à vontade por saber que existem técnicas como vocês que conseguem desenvolver um papel em várias áreas para o sucesso escolar no Concelho do Mar Canavês onde residem. Exatamente. Em 2020, quando fomos confrontadas com o primeiro confinamento, foi uma tarefa árdua para toda a equipa, para planearmos efetivamente aquilo que iríamos fazer a seguir e quais os passos certos a seguir. E, portanto, desde logo fizemos um manual nas 3 áreas, em terapia da fala, em psicologia e em serviço social, intitulado Estou em Quarentena e Agora, e realmente aqui dávamos diversas sugestões e diversas estratégias e até algumas atividades a serem feitas em casa para realmente o confinamento poder ser passado de uma melhor forma. E também atividades muito dirigidas, principalmente ao nível de terapia da fala. Nós indicamos algumas aplicações que poderiam ser usadas para estimulação de linguagem e também algumas páginas até de Facebook para o mesmo efeito. Depois, quando fomos para o teletrabalho, também nos readaptamos a nossa intervenção. E, portanto, todos aqueles meninos que estavam em intervenção de terapia da fala foram acompanhados à distância, tanto por videochamadas, tanto por teleconsultas ou até pelo envio de materiais terapêuticos para os pais fazerem em casa com as crianças. E realmente aqui notamos uma aproximação efetiva das famílias ao nosso trabalho, também dos educadores, porque sem eles e professores de primeiro ciclo, sem eles não conseguiríamos fazer o nosso trabalho. Trabalhamos em estreita parceria e mesmo num ano letivo tão atípico em que as crianças foram retiradas do seu contexto e da proximidade com os pares, nós conseguimos até dar altas terapêuticas e, portanto, isto significa que o trabalho dos pais em casa e esta ligação foi efetivamente bem feita e, portanto, também temos que lhes agradecer toda esta disponibilidade. E depois referir ainda se já havia uma relação de confiança para com a nossa equipa, depois destes confinamentos sucessivos ainda ficou mais reforçada. Portanto, se a pandemia nos trouxe coisas negativas, também trouxe coisas muito boas. Também trouxe coisas muito boas. Aliás, não só as famílias, os pais, os encarregados da educação, como o corpo docente das escolas, com o facto do aparecimento do vosso projeto, mesmo eles acabam por estar como peixe na água. Sim, nós fizemos parceria até com os professores das AECs, das atividades extracurriculares. Nós fazemos um rastreio individual e universal a todas as crianças de 4 anos do Concelho e, portanto, nas áreas do desenvolvimento em que nós reparamos que era necessária uma estimulação, nós juntámos-nos aos professores das AECs e eles, em parceria connosco, fizeram vídeos em que nós enviamos para todos os educadores e estes também serviram para quase que eles fazerem estas atividades em casa com a família. E depois, claro, que mesmo as outras atividades também foram sido desenroladas das formas possíveis, não é? A conversa de pais foi adaptada para o meu Marco e para o Marco em Casa e acho que não poderia ter sido adaptada da melhor forma e, portanto, a chave principal foi sabermos nos reinventar e tanto o corpo docente como as famílias fizeram de forma hercúlea. A prova disso foi que recentemente organizaram as segundas jornadas da educação em Mar Canaveses. Para além dos muitos oradores convidados, das pessoas que participaram, acabou por ser, de facto, muitos das escolas, das pessoas que sentiram o vosso projeto na primeira pessoa, acabaram de ser rasgados muitos elogios ao vosso projeto. Sim, também tivemos esse feedback através de testemunhos que realmente passaram nas jornadas e pessoas que assistiram às jornadas, quer presencialmente, quer no formato à distância. Portanto, os elogios surgiram para aquilo que foi todo o projeto, mas com especial ênfase nesta capacidade que nós tivemos de nos reinventar nesta fase à distância em cada uma das atividades. Isto também, o facto
do vosso projeto ter surgido, chegado ao Marco de Canaveses, isto foi uma forma também de aproximar a população, como é a intenção ultimamente nos últimos anos das escolas, abrir as portas à comunidade, e vocês ficaram ali quase no meio entre a comunidade e o espaço escolar para ser um projeto facilitador para todas as partes. Sem dúvida, aqui as famílias acabaram por confiar muito também naquilo que nós lhes fomos transmitindo e aproximarem-se da escola, e conseguimos que houvesse se calhar também mais uma comunicação entre os professores e educadores, os pais e nós, neste triângulo, digamos assim, de comunicação que conseguimos fazer nestes últimos 3 anos de projeto. Muito bem, eu quero agradecer a vossa disponibilidade à Cátia Luís, também à Inês Monteiro e à Sara Ribeiro, pelo facto de virem partilhar connosco este vosso projeto do PC. Nós damos por concluído este tema, com a promessa de hoje, 8 dias, voltarmos com um novo tema, novos convidados, e como sempre, desejamos de uma boa semana. Até quinta-feira. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.